Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os Quarto domingo do tempo comum. Estamos com mais uma reflexão, mais um momento de reflexão para nos ajudar a vivenciar a palavra de Deus. Como tenho falado, são chaves de leitura, são pistas que nos ajudam a orar a palavra. A palavra de Deus precisa ser rezada, digerida, meditada para iluminar a nossa existência, ser de fato essa luz no nosso caminho, a guiar nossos passos. Na primeira leitura do domingo de hoje, nós temos o profeta Jeremias, a vocação do profeta, o chamado do profeta. E Deus dizendo que antes mesmo do profeta ser concebido no ventre de sua mãe, ele já havia escolhido, já havia concedido a Jeremias uma missão no meio do seu povo. E o contexto em que Jeremias se encontra é o momento antes do exílio. Então é um momento muito tenso. Jeremias é enviado a falar para os reis de Israel, porque os reis de Israel governaram de uma tal forma que o procedimento dos reis, o jeito como os reis governaram o país, foi conduzindo a terra, a nação para o exílio. O exílio também é uma consequência do mau direcionamento, da má administração de Israel. E Jeremias também é enviado a enfrentar os sacerdotes que perderam a autonomia e a sensatez e estão submetidos ao poder dos reis de Israel. Jeremias também é enviado a enfrentar uma terceira realidade, que são os latifundiários, aqueles que foram tomando posse da terra e expulsando os pequenos agricultores, os moradores, os pequenos, os pobres. Então essas são as três realidades em que Deus envia o profeta Jeremias. E ao enfrentar os reis de Israel, Jeremias está enfrentando o poder político, o sistema político, o governo de Israel. Os reis afastaram-se de Deus, os reis voltaram-se contra Deus. Como o poder faz? O poder soberbo, é arrogante, é prepotente e não reconhece Deus. E é para dentro desta realidade que o profeta é enviado, para chamar a atenção dos reis e dizer: vocês, a autoridade de vocês, o poder de vocês emanam do poder e autoridade divina. Mas os reis não quiseram reconhecer, não quiseram acolher o profeta e perseguiram o profeta, perseguiram de morte o profeta. Da mesma forma como o poder religioso, o poder latifundiário, o poder não se submete à palavra de Deus. O poder se fecha para a palavra. E aonde se fecha para a palavra, ali reina a escuridão, as trevas. E Deus não está presente. E aonde Deus não está, todos os tipos de barbárie são possíveis. Uma sociedade sem Deus é conduzida à barbárie. Basta que olhemos com um olhar crítico, com um olhar consciente
que percebemos que as sociedades que tiraram Deus do seu seio, do seu meio, se tornaram e se tornam sociedades violentas, gerando a barbárie no convívio social. Na segunda leitura, nós encontramos Paulo dando continuidade à sua catequese à comunidade dos Coríntios. Nós vimos, domingos para trás, a problemática que gerou na comunidade acerca dos carismas. No domingo seguinte, Paulo vai trabalhar esta unidade e a importância e a função de cada membro da comunidade a partir da metáfora do corpo. Olhando a comunidade dos cristãos como um corpo com muitos membros e também a sociedade como um todo com seus membros. E cada membro com sua função, sua importância. Nenhum membro pode dizer eu não preciso do outro. Então, dando a continuidade da catequese paulina, e vai trabalhar hoje a questão da caridade, o amor como fundamentação da vida cristã, o amor como a base da comunidade cristã. E Paulo vai dizer que mesmo os dons e carisma tão necessários e importantes no processo de evangelização, mas se não tiver a caridade, se não tiverem pautados, se não tiverem fundamentado na caridade, eles não servem para nada, não servem de nada. Portanto, para Paulo, a caridade é o que vai dar visibilidade, é que vai dar concretude, materialidade à fé. Eu vejo a fé pela caridade. Eu vejo a fé pelo amor entre as pessoas da comunidade. Então, a fé é o que vai se tornar a caridade é que vai tornar visível a fé de uma pessoa. E esta caridade é um distintivo daqueles que aderiram à pessoa de Jesus, que compõem a comunidade cristã, que compõem a igreja. O distintivo do homem, o distintivo da mulher que segue nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento da comunidade é a caridade. Vemos isto no Atos dos Apóstolos, na comunidade dos primeiros cristãos. O povo lá fora dizia, vejam como eles se amam. Vamos nós também fazer essa experiência. Então, a caridade torna visível a fé e ao mesmo tempo ela motiva os demais a desejar e a fazer também essa experiência da fé, essa experiência da adesão a Jesus Cristo. Então Paulo dá a continuidade à sua catequese, trabalhando essa problemática da divisão entre os cristãos. Em todos os tempos, como nos nossos tempos também nós temos pessoas que são soberbas pelos carismas, soberba pela função que desempenham na comunidade. Nós temos gente prepotente, nós temos pessoas na fila da comunhão arrogantes, nós temos pessoas à frente, lideranças da comunidade, da igreja, que são arrogantes, prepotentes por causa do cargo, da função que ocupam. Sejam sacerdotes, sejam leigos. E Paulo nos chama a atenção que a vivência de nosso Senhor Jesus Cristo, que o serviço à igreja, à comunidade, que fé é caridade, que sem a caridade, sem o amor, todo o projeto, tudo aquilo que nós achamos que vivenciamos, o que estamos desempenhando, nos orgulhamos disso, é inválido. Não tem valor nenhum. E aí me recorda uma passagem do Evangelho quando Jesus disse: não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É preciso vivenciar
o amor entre nós, é preciso ter calor humano, é preciso ter relações humanas que de fato humanizem, que edifiquem, que constroem. É preciso que todo o agir do cristão, todo o ato de evangelizar, todo o serviço prestado esteja fundamentado na caridade, no amor, um para com os outros. No Evangelho, nós encontramos Jesus na cidade de Nazaré, sua cidade natal. Jesus está em Nazaré e foi rejeitado. Rejeitado principalmente por duas situações, por duas realidades. Não é ele o filho de José? Esta é a primeira questão que leva o povo a rejeitar Jesus. Ele é um dos nossos. Ele é filho de tal família. Nós conhecemos a sua família. Nós conhecemos a situação social desta família. Então ele não pode ser o Messias. Segundo elemento que leva Nazaré a rejeitar Jesus é que o povo pede, então faz um milagre que já ouvimos, que tem feito em outros lugares, faz aqui para nós também, para que possamos acreditar. E Jesus não realiza esse desejo. Jesus não se deixa ser tentado. Jesus não se deixa ser manobrado. Jesus não se deixa ser ídolo de satisfação, de desejo, de interesses pessoais. Então, porque ele é filho de Nazaré, é filho da família de José, e não faz o milagre que o povo quer, ele é rejeitado, ele é expulso, ele não é aceito. O projeto salvífico de Deus é rejeitado pelos homens. Quantas das vezes nós também nos deparamos com esta mesma realidade? Duvidamos que Jesus de fato seja o Senhor, seja Deus verdadeiro, seja o único Senhor. Porque acontece isso e aquilo outro. Porque o povo passa fome, porque há miséria, porque há opressão, porque há inúmeras desgraças no mundo. Se de fato Jesus é Deus, se de fato Deus existe, quantos questionamentos dessa natureza levam à rejeição do projeto de Deus. Enquanto nós percebemos que essas misérias que existem no mundo não é responsabilidade de Deus, mas é uma consequência do jeito como os seres humanos estão dirigindo e vivenciando, vivendo. É consequência da dureza do coração humano e não de Deus. Quantas das vezes nós também exigimos que Deus faça milagres para meus interesses, para satisfazer os meus interesses? Quantas das vezes nós barganhamos com Deus? Se Deus fizer isso por mim, se Deus me curar, se Deus me libertar, se Deus me der tal coisa, eu até mudarei de vida. Ou seja, eu ponho um condicionamento. No lugar de eu aderir à proposta de Jesus, eu ponho uma condição para ele. Se tu, Jesus, fizeres isto comigo, então eu mudarei, eu serei teu discípulo, eu serei teu seguidor. E ao contrário, porque eu sou seguidor de Jesus, porque eu creio no Senhor Jesus, porque eu procuro viver os valores do Evangelho, eu receberei graça sobre graça, que me faz cada vez mais ser fiel ao seguimento. Jesus recorda Elias e Eliseu. Dentro desse contexto de rejeição em Nazaré, ele recorda esses dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Profeta rejeitado pelo seu povo, se abrem para os de fora, para o estrangeiro. Elias para a viúva, que não é israelita. Já que Israel rejeitou, Elias vai ao encontro da estrangeira.
e realiza na vida da estrangeira o que deveria realizar na vida de Israel. E Eliseu, como seu povo fechou-se para ele, para a proposta, para o anúncio, para o apelo do profeta, vem a ele Naamã, o sírio, o estrangeiro, e recebe o milagre da cura das suas lepras. Enquanto que muitos leprosos em Israel não são curados, porque rejeitaram, se fecharam. Enquanto que o estrangeiro se abre para a cura, para o milagre, para ao projeto salvífico, para a proposta, o anúncio pelo profeta. Ao recordar Elias e Eliseu, Jesus está dizendo ao povo de Nazaré e, portanto, a todo o povo de sua nação: vocês me rejeitam, vocês estão rejeitando a salvação, vocês estão rejeitando o projeto libertador. Por isso, esse projeto não é de povo, não é de raça, esse projeto é para a humanidade. Jesus universaliza a salvação. O projeto se destina agora a todas as raças e todos os povos. E finalmente, no Evangelho, Jesus passa pelo meio deles e vai embora. O projeto continua seu percurso, apesar da rejeição dos homens, apesar da rejeição de Nazaré. Ao refletir e olhar a palavra de Deus deste domingo, eu também me coloco como esses habitantes de Nazaré. Quantas das vezes eu não acolho a palavra, eu rejeito a palavra de Deus? Eu não digo, eu não aceito Jesus. Não são minhas palavras, não é minha declaração que rejeita Jesus. Mas eu percebo que eu rejeito Jesus por minhas atitudes, no meu relacionamento com as pessoas. Quando na primeira leitura tanto reis, sacerdotes e latifundiários rejeitam Deus pelo profeta, na segunda leitura a problemática, que Paulo vai dizer que tudo se fundamenta pelo amor, o amor é que dá sentido à fé cristã, o segmento. E o Evangelho nos mostra Jesus sendo rejeitado. Então, quando eu falto com caridade, quando eu falto com amor, quando eu falto com respeito com o outro, eu estou rejeitando a pessoa de Jesus. Eu, cristão, eu que creio em Jesus, eu que sou seguidor de Jesus, se eu não amar, se eu não respeitar, se eu não me esforçar para ter uma relação calorosa com o outro, toda a minha fé, todo o meu segmento, todo o meu cristianismo vai por água abaixo. Não serve para nada. Nós podemos olhar isso na própria história. Homens e mulheres se destacaram pela doação, pelo amor, pela caridade. Mas também nós percebemos que muitos que falam, pregam, gritam o nome de Deus, dão patadas, mordem, agridem, são grossos, estúpidos, mal educados, ásperos com os outros. Nós percebemos o grande desafio da vivência do Evangelho, o grande desafio da adesão à pessoa de Jesus Cristo. É exigente seguir Jesus. Exige de fato conversão, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de convivência social. Dizer que crer em Jesus, dizer que acredita em Jesus, rezar, celebrar é muito fácil. Agora, vivenciar tudo isso pela caridade, vivenciar tudo isso pelo amor, vivenciar tudo isso por uma relação humana que edifica o outro, que humaniza o outro, que ergue o outro. É aqui que está o desafio.
Proclamar de boca é muito fácil. Proclamar com as atitudes a fé em Cristo Jesus. Eis o desafio. O Senhor nos abençoe. Que através da sua palavra nos conceda a sua graça da vivência do Evangelho numa relação humana, relação social, que de fato dá visibilidade, dá concretude à nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do